E aí galera, beleza? Eu sou a Croprunks e hoje a gente vai falar sobre vernizes, como usá-los, aonde usá-los e um pouquinho mais sobre tudo. Muitos de vocês têm dúvidas sobre vernizes, como utilizá-los, então estamos aqui com verniz fosco, verniz brilhante, verniz vitral e mais um pouquinho de tudo para explicar para vocês a utilidade de cada um deles. O verniz vai ser a última etapa do seu processo de pintura de uma peça. Não necessariamente só de pintura, vamos dizer que tem uma peça que você tenha feito de resina, por exemplo, e você quer que ela fique bem lisinha, mas ela vai ficar crua na cor que saiu a resina, mas se você quer aquele acabamento mais acetinado, você quer um acabamento brilhante, você vai escolher por um verniz, tá certo? O verniz, ele é a última etapa, normalmente você não coloca nada em cima dele, porque ele vai dar a finalização, ele vai ser o última camadinha ali que você vai passar. Verniz é utilizado, por exemplo, em pinturas a óleo, para fazer com que a pintura fique protegida, mas também para definir que tipo de acabamento as pessoas vão ver naquela pintura. E isso é uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender direito. E aí elas não conseguem entender se elas querem fosco, brilhante, acetinado ou o que elas querem. Se você faz uma coisa muito brilhante, ela vai ser reflexiva. Isso vai fazer com que qualquer imperfeição, o volume daquela peça seja mais aparente de acordo com a luz refletindo na sua peça. Se você coloca um acabamento fosco, ela vai ficar protegida, mas ela não vai ter brilho. A sua pintura, né, a sua finalização, a sua peça, sua tinta, sua pintura a óleo, seja o que for, ela não vai refletir a luz, ou seja, ela vai mostrar menos imperfeições em relação a volumes e texturas naquela peça. Isso também pode depender de uma escolha artística. Eu quero que essa peça tenha um acabamento brilhante, porque acabamentos brilhantes viram mais para o futurista, para o novo, para o mais bem acabado, ele tem um visual específico que você procura num brilhante. E você pode estar querendo um fosco porque você quer só proteger a sua pintura, mas você não quer chamar atenção para aquela peça. Então, essa escolha entre o fosco, brilhante, acetinado, ou até o vitral, que é um hiper brilhante, vamos dizer assim, ele depende da situação e do gosto no qual você espera. As diferenças de aplicação vão depender, primeiro, de qual tipo de verniz você escolheu. Você escolheu aplicar um com pincel, ou você escolheu um com verniz. Ou você até escolheu um que você vai colocar no seu aerógrafo para passar no aerógrafo, tá certo? Se você escolheu um que é por pincel, você tem que ter um pincel bem macio para fazer a sua aplicação e você tem que fazer camadas mais uniforme possível, porque senão o pincel também vai fazer uma marcação. Por isso eu gosto, quando eu vou usar com pincel, vernizes mais viscosos. O que é viscosidade? Viscosidade é a textura, né? A consistência daquilo. Então, quanto mais cremoso, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, quanto mais voluminho, né? Quanto mais fofinho, quanto mais consistente ele for, mais fácil é para você espalhar com o pincel com mais tempo. Ela não vai escorrer para todos os lados, mas ela também vai preencher qualquer imperfeição da sua peça com mais facilidade. Diferente, por exemplo, dos vernizes aplicados em spray, que você até pode colocar mais produto ou mesmo menos produto, de acordo com a distância que você aplica, mas em geral a viscosidade deles é mediana para mais viscosa, porque ela tem que ser transmitida através do spray. Se ela for muito viscosa, ela vai entupir e não vai sair. Essa é a minha chamada para vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais, porque eu sempre estou postando testes e dicas que eu faço com esses produtos lá para vocês. Por exemplo, quem me segue no Instagram já viu esse teste aqui há muito tempo atrás. E eu quero mostrar esse teste para vocês para explicar exatamente em que ponto tinta spray funciona, para que tipo de finalização a tinta spray funciona e por que você deve escolher uma tinta spray de qualidade. Tinta spray, verniz, que eu tô falando verniz, anota verniz, não tô falando tinta. Para sua peça, tá certo? Quando a Tecbond me mandou inicialmente lá 3 anos atrás, acho que quase 4 já que eu sou parceira deles, tanto as tintas quanto os vernizes em spray, eu fiz um teste. Então essas peças aqui são as minhas peças teste, tá? E o que eu fiz com elas? Atrás elas estão com nomes, e cada uma delas é um tipo de tinta diferente e de verniz diferente. Eu tinha aqui em casa ainda o resto de tanto de verniz em spray quanto tinta spray de outra marca. Então eu fiz esses testes para saber qual ia bem em cima de cada um deles, principalmente nos metálicos, tá certo? Isso metálicos, não cromado. Metálico, acabamento, cromado, outro acabamento, tá? Os metálicos é possível sim passar um verniz por cima deles sem matar o acabamento metálico, mas você tem que procurar uma tinta, um verniz bom, tá certo? Até hoje acho que o que tem o acabamento mais bonito é esse daqui,
que é a tinta da Tec Bond com o verniz da Tec Bond. Não só porque, sendo da mesma marca, eles têm a formulação parecida e uma não vai acabar matando a outra, mas também porque ele realmente ficou melhor, tá? Até esse daqui, que é a outra marca mais a outra marca, eu não acho que o acabamento dele tenha ficado tão bonito, tá? Isso na época e até hoje. O verniz, ele matou um pouco do dourado, que já não era tão bonito assim, sozinho, tá certo? Preciso respirar, que eu vim no rush. Lembrando que esses testes são feitos em EVA, mas antes de fazer o teste eu aqueci esse pedaço de EVA e passei um primer, tá? É essencial que você tenha um primer passado para que a sua tinta metálica pareça metálica, tá certo? Eu tenho outro teste aqui, que também quem me segue no Instagram já viu, que eu fiz com spray metálico num pedaço de papel cartão, né? Isso aqui é caixa de alguma coisa, embalagem de alguma coisa. Esse pedaço aqui não tinha primer e esse pedaço aqui tinha primer. Essa é a única diferença entre esses dois papéis. Por que deu tanta diferença assim? Porque o que não tinha primer vazou a pintura para o outro lado, ou seja, ela separou a tinta entre a tinta e a base metálica dela. Por isso que é muito importante que vocês passem primer, não só para evitar que eles fiquem estranhos no metálico, que acaba ficando, tá? Quando você passa metálico direto no EVA, ele fica com um acabamento meio esquisito, ele vai sumindo com o tempo, mas também para que a tinta, principalmente a metálica, não se separe. E por que eu tô falando de metálicos num vídeo sobre sprays, né, de verniz, finalizadores? Porque muita gente busca o verniz, principalmente quando tá se falando de peças de armadura metálicas, tá? Eu quero fazer uma peça de metal muito louca, eu quero fazer um capacete que pareça de metal, e a pessoa não sabe exatamente qual caminho seguir e acha que o verniz é a única chance dela de conseguir uma finalização bonita, ou acha que o spray metálico é a única chance dela de conseguir bonito. Não entende que para você conseguir um metálico bonito, ele é um processo bem longo, principalmente trabalhando com EVA, que é calor, primer, lixar enlouquecidamente essa peça até ela ficar lisa, passar uma boa tinta metálica e escolher se tem ou não necessidade de passar um verniz em cima. Alguns metálicos, como eu comentei, no caso os cromados, não necessitam de verniz por cima, porque se você passar, você vai matar o seu cromado. E eu fiz um teste. Esse daqui é o nosso cromado na bundinha do barquinho, certo? Esse barquinho aqui é em impressão 3D. Eu passei cromado nele, justo. Agora eu vou pegar o nosso verniz. Não bate de cima para baixo, bate assim. Muito mais eficiente. E passei por cima. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Outra coisa que muitas pessoas têm dúvida: como chegar perto da peça? Quanto próximo da minha peça eu chego, tá? Então, eu vou usar esse pedaço de papelão, que é um lixo que a gente usa pra fazer whatever aqui, trabalhar. E eu vou mostrar a diferença do spray. Espero que dê certo de mostrar pra vocês. Aqui eu tô no ângulo, Danilo. Tá. Eu deveria estar de máscara, pera. Longe. Quase não tem nada no meu material, aqui na minha base. Tá vendo que ela ficou quase molhadinha, mas ela não mudou nada da textura dela. Muito perto. Tá vendo que ela fez uma poça e tá escorrendo? Você não quer nem isso e você não quer isso. No rótulo, ele fala pra você que são, se eu não me engano, 30 centímetros. É de 25 a 30 centímetros. Você vai passar assim, ó. Eu fiz a cobertura sem ela tá escorrendo. É isso que você quer quando você pinta, tá? Agora que vocês sabem a distância que vocês têm que passar, vamos falar sobre camadas e tempo de secagem, tá certo? No rótulo mesmo, nosso amigo rótulo, você vai encontrar informações como, por exemplo, tempo de secagem, que eu não lembro onde é que tá, mas tá aqui em alguma coisa. Espere secar aproximadamente 24 horas. Aí eu falo pra vocês, tem que esperar 24 horas. Aí você fala assim, mas eu posso fazer várias camadas e depois esperar 24 horas? Eu falo, não, colega, por camada. Toda vez que tem um horário aqui atrás, é por camada. Tá certo? A não ser que você tenha passado muito distante, que nem eu mostrei, ou seja, a sua peça mal recebeu o verniz, qualquer coisa que esteja no rótulo da peça é por camada que você for passar. Por quê? Se você for passar uma camada em cima da camada, em cima da camada, em cima da camada, você já viu um vídeo da galera fazendo camadas infinitas de esmalte em cima da unha? Ele fica mole. É que nem um petit gâteau. Ele tem a casquinha dura, mas quando você enfiar o dedo, ele vai estar mole dentro. Por quê? Porque dentro ele não secou. Porque esses materiais, eles secam com contato ao ar, a umidade. Então ele vai secar de fora para dentro, não de dentro para fora. A secagem dele não é química. Então o que acontece, química quando fala é reação química, tipo mistura A e mistura B, sabe? Então o que acontece é que você tem que esperar cada uma dessas camadas secar
para que você consiga aplicar uma nova, senão a chance é a sua peça empoçar ou ficar muito esquisita. O que pode acontecer é o efeito esbranquiçado. Aqui acabou não ficando, mas acho que vocês viram quando eu espirrei que ele ficou um efeito esbranquiçado. Se você passar muito sem esperar secar em cada uma das camadas, ele vai ficar com o efeito esbranquiçado, muito possivelmente, tá? E agora acho que já tá seco o suficiente para mostrar para vocês que o meu cromado virou um cinza. Não passe verniz em cima do seu cromado, que ele vai virar cinza. Não importa quantas vezes eu explico isso, tem gente que acha que eu tô zoando. Passa verniz, então fica à vontade, passa quando você quiser, tá certo, meu amigo? E eu queria aproveitar para agradecer todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente aqui no YouTube. Vocês são um amor, vocês continuam apoiando a gente, então muito obrigada. Se você quiser se tornar um dos polvinhos, que são os membros do clube de canal aqui do YouTube, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clique aqui embaixo e dá uma olhada. Eu quero falar rapidinho para vocês sobre o verniz vitral, que ele é o mais viscoso de todos e ele dá um acabamento bem bonito. Por que ele chama vitral? Porque ele vai parecer o efeito daqueles vitrais de igreja e coisas assim. Eu tenho esse teste aqui, horrível, não olhe pra ele é uma menina teste, mas que eu testei. Primeiro o corante da Tech Bonus, que vai ter vídeo, se inscreve que vai ter vídeo, vai gravar logo em seguida desse, por acaso. Eu testei por cima do corante da Tech Bond pra saber se ele ia não dar reação, né? Então por isso que é bom ter um teste em cima da peça, do jeito que eu tinha feito, com o primer que eu tinha escolhido, o acabamento que eu tinha escolhido, passei o corante, depois passei esse, pra saber se nenhuma etapa ia atrapalhar uma outra, né? Ele dá um efeito muito bonito, tá? Eu usei eles, a melhor filmagem que o Danilo vai poder mostrar pra vocês, são as estrelas do Cetro da Lux, que já tem vídeo aqui no canal pra vocês, e eu passei o verniz vitral. Ele dá um acabamento muito bonito, ele é bem viscoso, então pra coisas que você quer que seja extremamente reflexiva, mas também pra encobrir qualquer imperfeição possível que tenha ficado na sua peça, e dar um efeito bem vitral mesmo, você escolhe o verniz vitral, tá certo? Usem máscara, estejam num lugar ventilado, nós estamos gravando no estúdio fechado porque eu sou inconsequente e quero mostrar pra vocês numa boa iluminação como utilizar essas coisas, mas use num lugar que tenha boa ventilação e use uma máscara. Eu tô usando essa máscara que muita gente chia toda vez que eu mostro ela, mas ela é para pós e gases, tá? Ela tem essa carinha de fajuta, mas ela é boa. Estou protegida, mas se você quiser estar hiper protegido, você pode escolher aquela máscara grande respiradora. Eu tenho em algum lugar aqui, mas não vou pegar agora, tá certo? O Danilo vai deixar aqui pra vocês um vídeo sobre métodos de esquentar o seu EVA, porque é um processo inicial da etapa de finalização, pra você poder ter uma peça bonita. E ele vai escolher outro vídeo bem legal aqui, onde eu usei verniz e ficou bem legal. É isso, beijo e até a próxima.